Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Os questionários dos cursos do Reikyusui tibetano. Nos outros sistemas eu não implementei questionário. Talvez até coloque para as pessoas, se testarem, conhecerem um pouquinho mais. Mas os questionários são uma ferramenta muito interessante, muito útil que eu utilizo, porque faz com que as pessoas realmente leiam a apostila, assistam os vídeos, pesquisem no blog, e tragam ali um pouquinho mais de conhecimento sobre o Reiki. Os questionários não são obrigatórios, interessante, não são obrigatórios, mas são recomendáveis, tá? São recomendáveis porque na hora que a gente vai, ter que responder alguma coisa, a gente se pergunta, será que é isso mesmo, será que não é? E aí vai para a apostila, vai para os vídeos e descobre as respostas, então fica interessante. A maioria das pessoas gosta, a maioria das pessoas responde o questionário, me envia para correção, para revisão, e a gente percebe certas coisas, descobre certos detalhes que poderiam passar, e aí acabava não tendo um bom aproveitamento do curso. Só que os questionários também são uma fonte de problema, de dificuldade. Porque às vezes a pessoa não está com vontade, não é obrigatório, então não vou fazer, ou faz e esquece, ou não envia, e assim por diante. E para mim também, tenho bastante aluno, que é muito bom, e às vezes chegam muitos questionários e eu me enrolo na revisão, reviso, esqueço de enviar, ou não reviso, ou nem recebo, então me atrapalha um pouquinho também com essa dinâmica, Procuro sempre colocar em dia, mas acontecem esses detalhes, esses imprevistos. E aí os alunos me cobram, eu vou lá, corrijo, reviso, mando de volta, a gente troca ideia e tudo se ajeita no final. Só que essa dinâmica não estava assim muito legal, principalmente pelo volume, pela quantidade de pessoas. E também porque muitos alunos às vezes querem fazer o questionário de novo para ver como é que está, o que sedimentou ali de informação ou não. E envia, não envia, entra em contato, não entra em contato. Para resolver essa questão, para tornar ela mais dinâmica, tornar ela mais produtiva, eu fui para a internet, fui pesquisar, tem uma série de ferramentas que disponibilizam questionários online, perguntas, quiz, e assim, tudo nessa mesma linha. E aí eu, pesquisando, consegui chegar, entre todas as que eu experimentei, a do Google Docs, que está disponível, gratuita, muito interessante, muito prática. Disponibiliza ali o questionário com uma série de recursos que eu não usei nem 10% ainda, Tem bastante coisa interessante, Mas já migrei o questionário do nível 1 e do nível 2 para ele, e estou migrando o questionário do nível 3A. O questionário do nível mestrado, do 3B, ele é um questionário diferente, é um questionário para ponderação, não é tanto para avaliação. Então, talvez eu não sei ainda, estou pensando o que eu vou fazer, ou como que eu vou colocar ele lá dentro. Mas estou terminando essa revisão, tive que modificar a maneira das questões, porque já não há mais a questão de escrever verdadeiro e falso, sim, não, concordo, não concordo, gosto, não gosto, escolher uma resposta dentre tantas alternativas, às vezes tem 3 alternativas para você escolher a correta, às vezes tem 4, às vezes as 3 estão corretas, então as respostas são todas as anteriores, ou então nenhuma das anteriores, também interessante, Então traz alguns momentos de ponderação, realmente não é uma coisa só de clicar e pronto. Birds, pássaros. Então tem assim um trabalhinho de organizar bem o questionário, Vou implementar eles, vou disponibilizar e ainda vou fazer algumas correções ao longo do tempo. Conto com a ajuda de vocês para trazer um feedback, dar uma informação ali se gostou, não gostou, se foi útil, não foi útil, o que pode melhorar ou não. Então, bem interessante. Vou disponibilizá-los no blog e estará disponível para todos, quer sejam meus alunos ou não. Quer você queira revisar apenas o que você já estudou ou leu há 3, 4 meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás, então está lá disponível. E o interessante é que ele traz uma pontuação,
Ao final, legal, vai somar lá, vai dizer de 50 perguntas, você acertou 30, você acertou 20, você acertou 50, né? Você próprio poderá ter uma ideia de como está o seu conhecimento. Algumas questões um pouquinho mais densas, eu coloco ele permite, que são os recursos que eu estou aprendendo ainda, permite um comentário final para oferecer para a pessoa uma ideia um pouquinho mais adequada do que era a questão e qual a resposta, né? Qual o impacto dessa resposta. Então ajuda bastante o entendimento. Continua sendo não obrigatório, você não precisa responder o questionário, você não precisa fazer essa avaliação, ela não é impacto para você fazer a iniciação. Quem quiser colocar a nota do questionário no certificado, que é uma coisa que eu também acho interessante, pode solicitar. Então eu vou colocar lá, né? Essa avaliação pode constar do certificado, que vai ser interessante, vai agregar um pouco mais de informação, de conteúdo, assim, do rendimento do aluno nos certificados que eu emito, certo? Mas também, como não é obrigatório, não vou colocar, né, a priori, só se a pessoa solicitar, certo? Então é um passo a mais aí para organizar um pouquinho melhor o curso, para oferecer uma ferramenta interessante, né, para os alunos responderem o questionário todo online, na tela do computador, no tablet, no celular. Muito bom, muito prático. Detalhe muito importante do questionário, dessa ferramenta, é que você tem que colocar um e-mail válido. Você tem que colocar um e-mail que você acesse e confira depois o resultado. Porque você recebe o questionário no seu e-mail. Muito legal, né? Então você pode posteriormente avaliar o que você errou, o que você acertou, o que ficou em dúvida, entrar em contato comigo, e-mail, WhatsApp, Facebook, né, como preferir, para solucionar essas dúvidas, para tirar essas dúvidas, né, deixar elas tranquilas. Se você não colocar um e-mail correto, você não recebe o resultado do questionário. E também tem que verificar na caixa de spam, né, na caixa do lixo eletrônico do seu e-mail. Eu fiz alguns testes com algumas pessoas amigas e foi para o spam. Então elas não recebiam nada, não vi a resposta, eles não veem a resposta. Fiz comigo, caiu no spam. Então tem que entrar lá no spam e marcar como não spam, certo? Ou simplesmente mover elas para a caixa de entrada. Então esse é um detalhezinho que pode complicar um pouco as pessoas, mas vou deixar uma mensagem, né, que estou disponível aí para qualquer dúvida, qualquer erro, e também os questionários ficam disponíveis para mim depois, então eu posso, acho que eu consigo reenviá-los. Tem que dar uma verificada nesse detalhe, para que a pessoa receba uma cópia do seu questionário, né? Mas é importante que use um e-mail válido e confira na sua caixa de e-mails depois essa resposta, né? Com as suas respostas do questionário, com a sua avaliação ali final de quantas questões acertou, quantas errou. Tem uma aba de relatórios lá dentro do Google que eu vou poder ver quantas pessoas responderam o questionário, quais as questões que deram resposta errada, quais que deram mais resposta certa. Então eu vou poder refinar um pouquinho a qualidade do relatório do questionário, depois que eu tiver, né, pessoas acessando, respondendo, e eu tiver uma base de dados para poder avaliar. Então fica muito interessante. A gente pode Kaizen, melhoria contínua. Dentro do Reiki, né, só para relembrar, só para acrescentar um pouquinho de conteúdo de Reiki, Shinshin Kaizen, né, nas palavras do mestre Sui, melhoria contínua da sua energia, do seu espírito, do seu crescimento, do seu despertar, certo? Então eu creio que vai ser uma ótima ferramenta esses questionários online, e pela disponibilidade, o pessoal pode a qualquer momento, né, preencher, se autoavaliar ou me informar: Luiz, eu fiz o questionário, respondi, está lá, minha nota foi tal, o que a gente pode fazer para melhorar? Importante. Aproveitem, deixem os comentários, né, enviem ponderações, questionamentos. Luiz, a questão não ficou tão boa, ficou confusa, não gostei, achei isso, por que eu respondi aquilo e era aquilo. É fonte de conhecimento.
é oportunidade de crescimento para a gente, o que é muito interessante, muito importante nessa nossa jornada. A prática do Reiki é fundamental. Aplicar Reiki nos outros, aplicar Reiki em si, aplicar Reiki nos animais é fundamental. Mas a parte teórica também. A gente tem que saber o que está fazendo. A nossa mente tem que estar razoavelmente satisfeita para não atrapalhar o processo, né? A mente do reikiano é o que pode atrapalhar o processo. Então ela tem que estar tranquila, equilibrada ali para se permitir entrar naquele estado de reikiano para oferecer o melhor reiki que a gente pode, conforme a necessidade do outro. Gratidão, fiquem à vontade e vamos adiante.